Então, galera, eu vou falar uma situação sobre alimentação, né? A dificuldade para muitas pessoas de perder peso primeiro que muita gente não come de tudo. Isso já é uma coisa ruim, né? Pessoa que não come legumes, não come verdura, já é uma coisa ruim. Por quê? Porque ela não consegue substituir as besteiras pelas coisas boas, né. Por exemplo, se você perceber, você tem que começar a se avaliar. Por que que eu não como muitas coisas, mas eu acabo tendo aquela barriga, né? Mesmo tendo sido magro, por que que eu tenho aquela barriga e parece que está inchada? Isso se dá porque você come alimentos que vão inchar a sua barriga. Você não vai comer os alimentos que trabalham o seu organismo para que ele funcione melhor. Você deixando de comer esses alimentos, você vai estar enchendo a tua barriga de coisas que não são boas, né, que produzem muitos gases. Então você acaba, quem não se alimenta de qualquer alimento, né, não gosta de legume, não gosta de verdura, vai ter uma dificuldade nisso que eu estou falando. E por que que, eu estou com a barriga estufada se eu não como muito? O problema é que às vezes não é o comer muito, o problema é comer besteira demais, né. Às vezes por falta de não ter uma laranja, uma banana, uma coisa saudável em casa, você acaba, com fome, você acaba comendo em demasia as coisas que tem, muito café, muito biscoito, né, muito doce. Esse desejo por comer essas coisas se dá porque você, na hora que vai querer comer alguma coisa boa, não tem uma fruta, não tem uma coisa saudável. Na hora que você vai querer, beber alguma coisa, ao invés de ter um suco de fruta, que dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas é uma coisa natural, você não tem nem os elementos para fazer esse suco. Então você precisa não ter a preguiça de fazer e também você precisa ter esses elementos em casa, né, esses alimentos, porque senão você acaba substituindo pelas coisas mais práticas e fáceis, que são os refrigerantes, né, e com o tempo você acaba, fazendo um ciclo vicioso, que a sua alimentação ela gira em torno somente dessas coisas. Então por mais que você coma batata, chuchu, ele não vai fazer muita diferença, porque você mistura com alimentos também que não são saudáveis. Então se você começar a pensar que quando você estiver com fome, ao invés de você comer um pacote de biscoito, você comer uma fruta, né, ao invés de você comer na hora da sua refeição ali, e você repetir muitas vezes, você faz uma verdura, você faz alguns legumes para complementar o que você está comendo. Aí você pode diminuir um pouco de arroz, um pouco de feijão, botar a carne, né, e os legumes para complementar, e você vai se sentir mais saciado, porque você vai ter uma alimentação completa, arroz, feijão, bife, né, com aquela proteína, e você vai ter os legumes e as verduras. Ou seja, você vai ter uma alimentação completa, e na hora que você pensar em comer uma besteira, você vai comer uma fruta, né. Não quer dizer que você não pode comer um biscoito, o que não pode é todos os dias você ter esse ciclo de sempre que pensar em comer algo, você comer coisas industrializadas, né. Então sempre que você pensar em comer algo, você pode comer um biscoito, né, ou você pode se abster e substituir por fruta. Mas a prática do exercício físico também é muito importante. Por quê? Porque o exercício físico vai fazer você perder, o excesso de caloria que você consome durante o dia. Ele vai fazer você dar uma equilibrada, né, nesses excessos. Então o sedentarismo também é uma coisa que contribui muito. Então às vezes a pessoa está com fome e não tem nada, o que que ela faz? Toda hora café, toda hora biscoito. As coisas que são muito mais práticas. Você tem 1 litrão de café na garrafa, você tem um pacote de biscoito na mão, você tem o refrigerante lá, aí você toma café, refrigerante que também tem a cafeína, biscoito que tem uma série de substâncias, pra poder manter aquele biscoito sem mofar. Todos esses alimentos artificiais, eles são carregados de substâncias para manter eles vivos, né, eles com condições de te alimentar. E essas substâncias, esses corantes, podem fazer mal. Então, se você, não pratica esporte, não pratica atividade, não bebe muita água, o refrigerante, uma das coisas ruins é que as pessoas substituem muito a água por sucos e refrigerante. A água é algo insubstituível, tanto que para tratamentos renais,
A água tem que ser tomada pura, você não pode tomar nada, é a água pura que limpa o sistema renal. Então muita gente às vezes deixa de beber água, não é que você vai ficar vidrado na quantidade, tem gente que tem essa coisa, mas tem gente que realmente não bebe muita água. Aí quando você vai fazer academia, aí você passa mal, porque a sua glicose acaba baixando muito, né, o seu sódio também pode baixar muito por pouca água, você no calor você gasta muita energia, né, no calor consome-se muita energia, qualquer caminhada que você faça com a temperatura elevada, aí o seu corpo está totalmente, descondicionado, né, ele não ele não tem um processo de hidratação correta, e aí num momento extremo você passa mal, né. Então o que eu aconselho é sempre ter, bom você ter água mineral, é bom você ter água filtradinha ali, sempre estar bebendo um copo de água, do grande, né, de 500 ml ali, seja na refeição, sempre estar fazendo, sempre estar bebendo água e reduzir um pouco as questões do refrigerante. Então você vai aumentar muito o açúcar, e ali talvez a água nem tenha muito efeito, não é toda essa mistura que você faz no seu organismo. Então é um momento que você vai beber água, só água, há aquele momento que você vai fazer sua refeição, depois você vai fazer um lanche, você come uma fruta, né. Se a pessoa: "Ah, eu vou comer um biscoito aqui", não vai fazer tanta diferença se você pratica exercício, se você trabalha, se você faz atividades. Às vezes você faz atividade no trabalho, anda muito e tal, e aí acaba equilibrando, essa coisa. Mas a atividade física é musculação. Atividade física mesmo que altera o seu organismo é a musculação. A natação, né, também. A natação ela, eu percebo que a natação ela dá uma melhorada, você tem que primeiro saber nadar, né, bem, direito, né, as braçadas têm que ser de forma correta, e você faz certos movimentos que vão liberando ali, a sua coluna vai melhorando, você vai tendo uma respiração melhor, você vai relaxando, e ele melhora a sua respiração. A natação, para quem sabe nadar, porque tem as pessoas simplesmente, elas nem aprendem a nadar, elas sabem nadar o cachorrinho comum, mas elas não sabem dar abraçada, respirar no momento adequado, né, a forma de respiração dentro da água. Isso é muito importante, aprender a nadar, porque um dia você pode precisar aí, de passando por uma certa situação, de ter um condicionamento físico na água. Isso é muito importante, né. Então, há uma dificuldade muito grande que a gente vive num país tropical, e a gente vê as praias nos dias de verão, assim, muito lotadas, e as pessoas nem sequer sabem nadar. Elas não sabem identificar onde tem correnteza. Areia com buraco, assim, que tu vê aquelas ladeiras, assim, aquele meio ali é perigoso. Os montes mais altos, aquela direção da onde está a areia mais alta, é onde não tem correnteza. Onde tem aquela descida, que por instinto natural as pessoas vão naquela descida, exatamente ali aonde tem a correnteza, e ela te pega logo no raso. A pessoa pode morrer afogada no raso. Aí a pessoa é sedentária, a pessoa não se alimenta direito, a pessoa às vezes já está bebendo, já é uma coisa diurética, já não tem força, não pratica atividade física, ela tem um desgaste muito grande ali na água e às vezes morre afogado, por conta de todo esse conjunto é uma tragédia humana, né. Não saber nadar, não praticar esporte, não ter uma vida, repousar direito, né. As pessoas vivem aí 24 horas por dia atrás de dinheiro, trabalha daqui, trabalha dali, às vezes se esforça por uma merreca, né, que às vezes não muda nada na vida dela, e tem um desgaste muito grande, acaba não recriando, acaba não vivendo, não praticando esporte, não se alimentando bem, aquela correria do dia a dia. Isso tudo, você tem que uma hora parar e pensar: "Cara, o que que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que começar a estruturar, uma vida mais saudável. Eu tenho que procurar atividades físicas, eu tenho que procurar colocar a minha vida, com tranquilidade". Porque assim você vai fazer as coisas muito acelerado e vai acabar atropelando tudo e se encalacrando, né, fazendo um monte de dívidas, aí depois das dívidas você tem toda aquela pressão para você pagar essas dívidas, aí você acaba deixando de lado as coisas boas, né, o passeio, né, as atividades físicas, tudo com moderação. Porque tem gente também que vai para o ramo da atividade física e parece que ele quer em um dia na academia, ele quer virar o Hulk, né. Ele não tem uma moderação,
ele não tem a paciência de escutar. Tudo é devagar, você vai sair da inércia para uma vida de atividade física, tem que ser devagar. A sua coluna não está em dia, vai no quiroprático, o quiroprata vai colocar a tua coluna direitinho, o teu ombro vai ficar posturado. Eu vejo pessoas que têm até malham bem, fazem academia, mas o ombro é para frente. O meu sempre vai para frente, sempre tem que estar indo no quiroprático, né, eu tenho escoliose, então tem que estar sempre colocando a coluna no lugar. Isso vai ser bom para sua respiração, é um dinheiro bem gasto, não dói, né, aquele barulho todo ali, aquilo ali é só a maca que faz o barulho. Quiropraxia simples, né, ela te traz uma melhoria, uma qualidade de vida muito boa, você respira melhor, você vive melhor. Às vezes aquela pressão toda, sobre a tua coluna, é aquilo que te causa muito estresse, te deixa, para baixo, desanimado, cansado, né. E a pessoa que não pratica atividade física, ela acaba ficando na inércia, a inércia traz muito sono, o corpo sempre está cansado, sempre está com sono. Por quê? Porque a pessoa não sai daquela mesmice, né. E aí acaba ficando confinado demais, não pega sol, e uma série de condições que às vezes a pessoa coloca para si, que vai trazer problemas respiratórios, a pessoa fica muito trancada no quarto, não vê a luz do dia, não sai, ela vai ter problemas seríssimos, né. Primeiro que você está num lugar fechado, né, e se você não limpar a sua casa, você vai ter sérios problemas respiratórios por conta de ar-condicionado, por conta das cobertas, né. Então você tem que pegar um pouco de sol, tem que arejar o quarto, tem que ter uma atividade mais, assim, pensando na sua qualidade de vida. E tem gente que só vai pensar nisso quando está todo prejudicado. Então isso também traz economia para a sua saúde, traz economia para o seu bolso, né. Porque qualquer probleminha que você tem, é um dinheiro que você gasta em remédio. Então é muito importante aí essas dicas.